Opa! A introdução de hoje vai ser mais rápida, ok? Desculpa por isso, mas é que meio que eu acabei atrasando e esse vídeo eu tô editando ele em cima da hora, então perdão. Ele vai ser igual a alguns vídeos que eu já fiz antes, em que eu falo sobre algum filme enquanto eu desenho ele. Eu faço uma fanart geral e uma fanart de alguns personagens. Eu fiz isso com Halloween e esse vídeo demorou um pouco mais pra ser feito porque meio que eu tenho um problema que eu gosto muito de falar, principalmente de filmes de terror. Então se eu for fazer um vídeo pra falar de filme de terror, eu simplesmente não calo a boca. Então eu tenho que escrever um roteiro e eu tenho que ficar cortando o roteiro, porque senão tem muita coisa pra falar. Mas é isso, ok? Então desculpa se a introdução ficou curtinha, mas eu espero que vocês gostem. Eu gostei muito dos desenhos e é isso, bora. Ok, então, o filme que eu escolhi hoje pra falar é o do Chuck. Eu não vou falar o nome do filme, porque né, tem uma palavrinha aqui que eu não sei se o YouTube gosta muito de ser falado, mas é o do brinquedo lá que faz coisas que brinquedos não deveriam fazer. Enfim, Bem, pra esse vídeo, então, eu resolvi fazer dois desenhos diferentes, né? Assim, um desenho vai ser realmente uma fanart geral, que não vai ter, que vai ser o tema, vai ser o filme. E o segundo desenho vai ser dos personagens. A minha intenção era fazer de 3 personagens diferentes, né? O Chuck, né? O Andy, que é o menino principal, que é o dono do Chuck, né? O dono do brinquedo. E a mãe dele, que no caso do primeiro filme seria a protagonista, assim, do filme. Mas acabou que não ia dar tempo de fazer a mãe dele, então desculpa. Eu acabei fazendo só o Chuck, o Charles Lee Ray, que é esse desenho aí que vocês estão vendo agora, é do Charlie segurando o Chuck. O Charles Lee Ray, no caso, é o Chuck, né? Ele é o espírito que está dentro do boneco. E o Andy. Mas sem demora, vamos lá então só falar um pouquinho sobre o filme, né? O filme, ele começa apresentando a gente ao Chuck, né, a tudo que acontece. Basicamente, o Charles Lee Ray, ele era um criminoso que tinha várias vítimas, e o filme começa com uma perseguição policial, na qual ele acaba sendo atingido por um policial e entra numa loja de brinquedo. Então ele utiliza os conhecimentos que ele tem em magia para conseguir entrar em um dos brinquedos. O filme começa assim e depois corta já pra gente conhecendo a família, né, protagonista, que é formada pelo Andy, um menininho de 7 anos, sei lá, bem novinho, e a mãe dele, que é a Karen. E, enfim, o Andy, ele é muito fã dessa marca de brinquedos, o Good Guys, que no caso é a do Chuck, e é uma marca gigantesca. Tipo, eles têm desenho animado, eles têm sucrilhos, eles têm roupa, enfim, essas marcas de brinquedo gigante. E no dia do aniversário dele, a mãe dele resolve fazer uma surpresa pra ele. Então ela vai lá, compra uma caixa, assim, uma caixa gigante, exatamente do tamanho da caixa do boneco, e fala assim, nossa, eu vou dar esse presente aqui pro meu filho. E daí o menino vai todo feliz, já com certeza, com o brilho nos olhos, achando que ele vai ganhar um boneco. Ele abre e tem uma calça minúscula dentro de uma caixa gigante, porque a mãe dele tava ensinando ele que a vida não é só alegria, já tava ensinando a dura realidade pra criança desde cedo. É sério, essa cena eu acho ela muito engraçada, porque eu genuinamente não entendo por que alguém daria uma caixa gigante pra ter uma calça infantil dentro, mas enfim. E daí o Andy, ele acaba ficando muito triste, porque ele queria muito brinquedo, só que esses brinquedos, né, igual qualquer brinquedo hoje em dia de criança que não seja falsificado, custa o olho da cara, custa 2,5 rins, né? Então meio que era o que ela podia dar pra ele. Mas por sorte, olha só, do destino, ela vai trabalhar naquele dia e tem um morador de rua que ele tá vendendo brinquedos originais a um preço assustadoramente barato. E como não tem nada a se suspeitar aí, ela aceita, acaba comprando um Good Guy, né? Porque eles estavam vendendo um bonequinho desse. E é óbvio, né, que né, o brinquedo que ela tá comprando não é exatamente um brinquedo legal de se comprar pra sua criança. Mas enfim, acontece então que ela leva esse brinquedo pra casa e o espírito da pirataria, que fala que não pode comprar coisas suspeitas, começa a atacar já, porque nessa noite ela não pode ficar em casa, então a amiga dela acaba cuidando do filho dela nessa noite. Só que alguma coisa estranha acontece e ela acaba caindo da janela do apartamento deles. E quando a polícia chega pra investigar, eles encontram pequenas pegadinhas minúsculas assim,
E ela acabou sendo atingida por um martelo de brinquedo. Então, obviamente, o principal suspeito acaba sendo o Andy, né? Coitado. Alguns Andys têm muita sorte com brinquedos que falam, né? Como o do Toy Story. Nesse caso, o coitado foi um pouco mais azarado. Mas, enfim. Acontece, então, que ele acaba... Bem, ele acaba sendo um suspeito, mas ninguém vai levar essa criança, né? Porque meio que ele tacou uma mulher que é o dobro do tamanho dele pela janela. As pessoas ainda têm o senso de pensar que talvez ele não fosse forte o suficiente para isso. Mas acontece então que no dia seguinte ele acaba indo sozinho, esta criança desacompanhada, quer dizer, acompanhada por um boneco que fala, né, que o Andy começa a conversar com o Chuck como se ele falasse. Enfim, o Chuck e o Andy acabam indo para casa de um cara que era cúmplice do Charles na época que ele estava vivo. Então, né, acontece uma explosão lá, o Chuck vai e explode o cara dentro da casa dele como uma vingança, porque meio que esse cara abandonou ele na hora que teve o tiroteio. E o Andy acaba sendo levado, então, a polícia leva ele, não leva ele pra cadeia, mas acabam considerando ele um pouco instável mentalmente, já que ele tá falando que um boneco de plástico fez tudo aquilo. E ele acaba sendo levado para um instituto psiquiátrico infantil. E depois disso, então, a gente tem uma das cenas mais famosas do filme, em que a Karen leva o bonequinho de volta para casa. E ela, né, completamente desesperada porque levaram o filho dela por causa desse brinquedo. Ela vai mexer na caixa, assim, do boneco e acaba caindo as pilhas. E ela percebe, então, que durante todo esse tempo o boneco estava falando sozinho, sem nenhuma pilha dentro dele. E é nesse momento que o Chuck se revela pra ela, depois que ela ameaça jogar ele na lareira. E ele sai correndo, assim, ela vai atrás e... nesse momento, o Chuck vai atrás do detetive que tá cuidando de todo o caso e tenta atacar ele. Porque esse detetive que tá cuidando do caso do Andy é o mesmo que atirou no Charles quando ele tava vivo, né? É uma coincidência, a cidade de Nova York tem muito pouco detetive, eu acho. E nessa hora, então, acaba acontecendo um acidente e o Chuck acaba se ferindo. Ele acha isso estranho, porque ele é um boneco de plástico, teoricamente plástico não deveria sentir dor. Ele vai até o mestre de magia, voodoo, que ensinou ele a fazer o encantamento e começa a conversar com ele. Então o cara acaba falando que isso é uma questão do encantamento. Tipo assim, na verdade o cara fala sobre ameaças, sobre tortura de boneco voodoo, porque ele não queria falar, já que segundo ele, o Charles Lee Ray usou a magia dele para o mal. No caso, a magia de troca de corpo. Só que isso me vem a uma coisa na cabeça, que é como exatamente essa magia poderia ser usada para o bem. Mesmo, assim, na minha opinião, o Charles usou essa magia da melhor maneira possível, que é, no caso, entrando no corpo de um boneco, já que a intenção original da magia é você trocar de corpo com uma pessoa real. Essa magia não tem nenhuma maneira dela ser boa, além de, tipo, entrar no corpo de um boneco. Porque senão uma pessoa ia ficar sem corpo, sabe? Eu não entendo exatamente por que você ensinaria essa magia se não fosse pra ela ser usada pro mal. Mas enfim, o mestre voodoo dele acha isso muito paia, não gosta que ele tenha utilizado essa magia para entrar em um boneco, era para ter entrado numa pessoa e deixar essa pessoa sem corpo, é para isso que ele ensinou. Mas enfim, o Chuck acaba torturando ele e o cara revela que isso é uma questão da magia, que com o tempo o boneco vai acabar se tornando meio humano, vai começar a criar órgãos humanos, enfim. E a única maneira dele sair desse corpo é se, no tempo mais rápido possível, porque tem um limite de tempo, ele vá e entre no corpo da primeira pessoa a quem ele revelou ser o Charles Lee Ray, que foi o Andy, coitado, mais uma vez. Então, o final do filme é uma perseguição do Chuck atrás do Andy e do detetive e da Karen atrás do Chuck. O filme termina, então, com eles conseguindo matar esse boneco depois de muitas e muitas tentativas, porque, minha nossa, este boneco passou em todos os testes da Inmetro. Nunca vi um boneco tão resistente. O cara é queimado, leva tiro, leva paulada e tá lá, firme e forte, nada impede ele. Enfim, mas o filme termina tudo bem, eles conseguem impedir o Chuck de entrar no Andy, e é isso, ok? Esse é o final do filme.
Esse filme, eu gosto muito dele. Eu sei que muitas pessoas acabam falando da questão do o Chuck é só um boneco, mete a bicuda e acabou o filme. Mas eu acho que esse filme consegue tratar bem a questão de como o Chuck se utiliza dessa forma de boneco pra ser assustador. Em alguns filmes futuros da franquia, isso acaba realmente perdendo um pouco o sentido, porque sim, ele é só um boneco, mete a bicuda nele e pronto. Mas nesse filme aqui, eles conseguem trabalhar bem a questão do elemento surpresa que ele usa. Eu gosto muito desse filme, muito dessa franquia. Tem a série agora que saiu, que meio que reviveu essa franquia. Eu acho o Chuck um vilão muito carismático. Não uma pessoa legal, obviamente, mas um vilão muito carismático de se acompanhar. Ele é muito engraçado, assim. E o dublador dele é maravilhoso, ok? O cara que faz o Charles Lee Ray. Enfim. Então, eu achei justo trazer ele aqui como o segundo... Eu não sei se é o segundo ou o terceiro vídeo falando sobre filmes. Eu espero que vocês tenham gostado, inclusive. Bem, como a ideia seria fazer uma fanart geral, né, pro filme. E eu gostaria de fazer algo mais complexo, assim, mas eu achei que seria legal pra esse realmente fazer só, tipo, o Chuck ameaçador como a fanart principal. Então, eu fiz aí o Charles Lee Ray segurando o Chuck, o Andy Barclay. E, né, na fanart final, eu fiz o Chuck parado na porta. Eu acabei não fazendo a Karen, desculpa. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu fale de outros filmes dessa franquia ou de outras franquias, por favor, coloquem aí nos comentários. Eu gosto muito de fazer esses vídeos falando de filmes. Eu gosto muito desse filme em específico. Eu acho ele muito divertido de assistir. E ele não é tão assustador, tão sangrento. E no final o Andy também é um fofinho. Você torce muito para que ele consiga sobreviver ao Chuck. Apesar do Chuck ser muito legal também. Enfim, eu gosto muito desse filme. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo.